Bom dia, pessoal. A gente está voltando hoje após um tempo parados de férias e a gente começa hoje falando sobre os glamoures negativos. É a parte do texto referente aos meses de julho e agosto. Então, vamos lá. Os glamoures que foram abordados no capítulo 3 eram de uma qualidade autoafirmativa ou agressiva e também positiva. Os dessa segunda categoria são de natureza oposta e são chamados de negativos. São de caráter mais ameno e geralmente não evocam o mesmo antagonismo que os glamoures positivos, nem têm um efeito tão perturbador nas pessoas circundantes. Há outra diferença também. Os glamoures do primeiro grupo, positivos, são facilmente vistos. São grandemente extrovertidos e expressos abertamente. Aqueles que os possuem habitualmente estão bastante cientes deles, mas não os consideram glamoures. Na verdade, consideram como qualidades ou recursos úteis e muitas vezes estão até orgulhosos deles. Muitos dos glamoures negativos, por outro lado, não são reconhecidos tão prontamente, seja por quem os tem ou pelas pessoas ao redor. Frequentemente ficam disfarçados de alguma maneira, ou até ocultados por outro glamour, e podem residir no fundo do nosso inconsciente. Isso significa que são mais complexos e requerem um estudo mais profundo para compreendê-los. Muitos outros poderiam ser acrescentados à lista seguinte, essa lista abaixo que a gente vai ver, mas ela possibilitará ver a natureza e o amplo alcance dos glamoures negativos. Então, os glamoures que tem aqui nessa lista são alguns que a gente já vai reconhecer e, como o autor diz, há outros que poderiam ser acrescentados. Mas se a gente conseguir trabalhar esses daqui, a gente já vai conseguir avançar bastante no nosso processo de autotransformação. Quais são os que a gente vai lidar melhor nessas próximas semanas? Medo, ansiedade, insegurança, depressão, senso de futilidade, inadequação ou inferioridade, frustração, autopiedade, solidão, autoocultação e inércia. Olha só que material bacana para a gente se observar, para a gente até compartilhar mesmo com outras pessoas. Então, a nossa reunião está sendo gravada, as nossas reuniões são curtinhas. Se vocês puderem depois compartilhar, eu tenho certeza que vai poder ajudar outras pessoas também. Vamos lá. Medo. O glamour mais difundido nessa categoria é o medo. É uma das maiores causas do sofrimento humano. E há poucos que não o vivenciam, de uma forma ou de outra. Mesmo se estivermos inconscientes dos seus extensos efeitos, ele frequentemente tem um domínio profundo e subjacente sobre nós, inibindo nossas ações, minando nossa moral e causando todo tipo de problemas emocionais e psicológicos. Medo começa na infância. Nessa idade, os medos frequentemente são muito intensos, mas, como são irracionais e infantis, não recebem a atenção e a consideração cuidadosa e dedicada que deveriam. Delicada, perdão. Em vez disso, esses medos
frequentemente são empurrados para cada vez mais fundo na criança, através do comportamento tolo e inconscientemente cruel dos adultos. É inútil dizermos às crianças que seus medos não têm sentido e que ela deveria saber disso. Não ajuda em nada lhe dizer, por exemplo, que não há necessidade de ter medo do escuro. As crianças têm que ser pacientemente, amorosamente e habilidosamente educadas, de modo a ir além dos seus medos. Isso requer compreensão e sabedoria. E a confiança delas tem que ser ganha antes que possam ser ajudadas. Cada idade tem seus próprios medos específicos, aqueles que emergem e são mais fortes em cada etapa do crescimento. Por exemplo, os adolescentes têm medos diferentes dos jovens adultos, tal como ter medo de não conseguir, enquanto os adultos tendem mais ao medo da oposição, da pobreza, da morte e assim por diante. Há desenvolvimentos demais do medo para abordarmos todos, mas um dos problemas mais fundamentais é o medo da morte. Então, o que chama a atenção aqui para a gente nesse primeiro ponto é que ah, muitas vezes os medos foram adquiridos, mesmo os nossos, na nossa infância. Então, embora ele chame a nossa atenção aqui para a importância de, com as crianças, a gente ter paciência, cautela, ganhar a confiança delas, para nós mesmos acontece algo muito semelhante. Porque quando a gente pensa nos nossos próprios medos, a gente está também pensando em uma estrutura emocional rudimentar, infantil. Então, quando a gente for olhar para os nossos medos, é importante a gente olhar para esse aspecto emocional, para esse aspecto até infantil, e a gente procurar ganhar a nossa confiança, a gente procurar agir para conosco com paciência, com cautela, para que a gente vá conseguindo gradual e paulatinamente mudar esses medos, né? Então, vamos lá para o primeiro e talvez o mais presente medo na nossa sociedade. Às vezes, esse medo pode começar muito cedo na vida. Na verdade, o instinto primário de autopreservação embutiu um traço desse medo em todas as coisas vivas. Mas ele geralmente é colocado de lado pelos jovens porque emergem outros medos de natureza mais premente e experiências mais positivas o obliteram por hora. Com a idade, entretanto, o problema de encarar a morte se torna mais imediato e se impõe sobre sua consciência. Então, a gente consegue observar aqui que o medo da morte começa praticamente junto com o nosso instinto primário, que é um instinto de autopreservação. Então, a gente ter que lidar com a vida implica em lidarmos também com a morte. E muitas vezes a gente esquece da morte, especialmente na juventude, porque outras experiências de natureza mais emocional, mais intensa vão surgindo e a gente acaba mudando o foco. Quando isso tudo vai baixando um pouco de intensidade, e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai de novo, a partir também das experiências que a gente tem, das perdas que a gente reconhece, a gente vai voltando a olhar para a questão da morte. Aqui reside o valor da verdadeira fé e de uma genuína perspectiva espiritual da vida.
As palavras verdadeira e genuína estão em itálico, enfatizadas, porque muitas pessoas religiosas acreditam na imortalidade ou no paraíso, mas ainda assim são aterrorizadas pela morte. Isso, obviamente, é irracional, mas é facilmente explicado pelo fato de que vivemos em diferentes níveis da nossa personalidade. Nossa mente pode estar convencida da verdade da imortalidade. Uma parte dos nossos sentimentos também pode estar inclinada a aceitá-la. Mas nossa vida emocional mais pessoal, especialmente aquela parte que está enraizada no instinto da autopreservação física, tem medo. O instinto animal de autopreservação existe no corpo de todo ser humano. E, portanto, nesse nível instintivo de autopreservação, o medo não é irracional. Nosso corpo físico é um corpo animal. Ele tem todos os instintos animais. E o principal é a autopreservação. Isso é necessário, senão a vida não continuaria. O corpo físico tem que lutar continuamente contra tudo que ameaça a sua integridade e a sua sobrevivência. Então, isso é um fato, né? Não adianta a gente negar, não adianta a gente lutar contra. É mais inteligente a gente perceber isso em nós e entender que isso pode ser muito positivo, ao mesmo tempo que a gente pode também observar alguns aspectos dessa autopreservação para que a gente consiga lidar melhor com o medo da morte. O glamour se deve ao fato de que nós, como seres do quarto reino humano, nos identificamos com o que pertence ao terceiro reino, o animal. Esse é o primeiro problema. Mesmo aqueles que têm algum contato com o quinto reino espiritual, com a alma, que têm genuínas experiências espirituais, ainda assim têm um corpo animal. Então, igual a gente está estudando aqui sobre meditação, sobre glamoures, sobre espiritualidade. Então, a gente já tem alguma sensibilidade a essas questões. Ainda assim, ocupamos corpos animais, materiais. Então, é importante a gente se colocar nesse lugar aqui, né? Deve ser lembrado que as pessoas avançadas vivem ao mesmo tempo em três reinos, ou seja, têm algum contato com o quinto reino ou espiritual, vivem, obviamente, uma experiência humana que implica em pensar, em sentir, em experimentar, em socializar e também temos corpos físicos materiais. Então a gente vive três reinos simultaneamente. Isso é incomum, né? Só o humano consegue ter essa experiência. E isso implica grande complexidade. Na medida que somos infundidos pela alma, estamos no quinto reino. Normalmente, como humanos, vivemos no quarto, mas ainda funcionamos num corpo animal do terceiro reino. Isso explica muita coisa. Cada um tem seu próprio nível de consciência. O aspecto físico da nossa natureza tem, portanto, todo o direito de temer a morte. A questão toda é a identificação do aspecto consciente, em que nível nos identificamos, com a morte. Esse é o ponto estratégico. A desidentificação do medo não significa que não o sentimos. O corpo físico vai continuar transmitindo seu medo, seu instinto de autopreservação para nossa consciência. Mas podemos não nos identificar com ele. Em outras palavras, a gente pode dizer: há esse medo em mim, mas ele não sou eu. Ele pertence à parte animal, instintiva de mim, mas não é o que eu sou.
essa mudança de identificação da consciência animal ou instintiva para a autoconsciência humana e da autoconsciência humana para a alma, para o eu superior, esse eu imortal, é uma questão de gradual transmutação e conquista. Então, olha só como é, né? Para gente complexo enquanto ser humano. A gente precisa, num primeiro momento, reconhecer a nossa natureza instintiva, reconhecer onde reside esse medo da autopreservação, tirar um pouquinho, né? Perceber que ele vai continuar presente. Por quê, Paulo? Porque isso é inerente ao corpo físico. O corpo físico tem esse instinto de autopreservação. Então a gente não vai negar que isso existe, a gente não vai nem inibir isso, né? A gente vai continuar reconhecendo que cabe ao corpo físico animal se autopreservar. É um instinto e é positivo. Mas cabe a gente, enquanto nível de consciência, perceber isso e perceber que, ainda que isso exista, eu não preciso me identificar o tempo todo com isso. Já vai ter uma parte de mim que vai fazer isso naturalmente. Então, a minha consciência não precisa estar identificada com isso. Não preciso ter esse medo. Já vai ter uma parte de mim que vai atuar para me preservar, percebe? Então eu não vou negar isso, eu vou aceitar, inclusive, vou agradecer que isso existe, mas no meu ponto de autoconsciência, eu não preciso estar identificado com isso. Vou começar a me identificar, desculpa, com os aspectos que são inerentes à minha consciência humana. E aí, então, gradualmente, eu vou transferindo o polo de consciência do instinto para o emocional, do emocional para o mental, e aí do mental para o mental superior, ou para a alma. O nosso processo de evolução, no fim das contas, é sobre isso, sobre essa transferência gradual de pontos de apoio da nossa consciência. Então, num primeiro momento, a nossa consciência ela vai estar mais instintiva mesmo. Depois ela vai ficando mais emocional, depois ela vai ficando mais mental e depois ela vai ficando mais espiritual. Então, é importante a gente reconhecer esse caminho do ponto de vista do apoio da consciência, para que a gente vá, através dessa primeira técnica, que é a que a gente mais usa sempre, que é a técnica da desidentificação, para que a gente vá depois atuando com outras técnicas e aí aumentando a nossa experiência aqui do ponto de vista da consciência. O medo da morte não é, portanto, irracional em seu próprio plano físico. Mas temos que compreender que o corpo físico é apenas um dos instrumentos temporários e que, quando ele não for mais útil, a gente deve ficar alegre em descartá-lo, no sentido de que ocupamos essa experiência, experienciamos um corpo, vivenciamos um corpo que oportunizou que a gente tivesse uma série de experiências físicas, sensoriais, emocionais, sociais, intelectuais, espirituais. E aí, num dado momento, esse corpo, quando ele não mais responder aos interesses da alma, né, e a sua complexidade de experiência aqui no plano material, ele vai ser descartado. E depois a gente vai criar um outro que vai ter uma qualidade de resposta à alma maior, mais refinada. É tudo sobre isso, no fim das contas, né? Então, não ficamos com medo e pavor da desintegração física. Por quê? Porque a nossa consciência ela vai estar ocupando um corpo físico, mas ela vai estar mais hábil para experimentar também a natureza emocional, para experimentar também a natureza mental, para experimentar também uma natureza espiritual. A chamada morte pode ser considerada como um intervalo ou até férias antes de empreender
um outro ciclo de experiências. Há outras maneiras de fortalecer essa atitude. Métodos psicológicos, como cultivar coragem, cultivar serenidade, desapego, atuar como se, que a gente já viu aqui algumas vezes. Tudo isso contribui, mas a cura radical do medo da morte é começar pela aceitação dos medos, da parte física e emocional da nossa natureza. Elas têm o direito a ter esses medos, que também vêm do inconsciente coletivo, das experiências desagradáveis e de causas além da nossa memória. Portanto, devemos primeiro aceitar esses medos e então, aí sim, lidar com eles. Devemos estar atentos ao círculo vicioso de temer nossos medos. Olha que importante, né? A gente começa a ter medo do medo e admiti-los como matéria bruta, que pode ser trabalhada, pode ser transmutada. Para fortalecer a conscientização da nossa imortalidade, a repetição das seguintes linhas do clássico indiano Bhagavad Gita será muito útil. A afirmação e a repetição desempenham um grande papel no recondicionamento e na reeducação, tanto da mente inconsciente como consciente. E essas palavras são uma afirmação triunfante da nossa imortalidade. Então eu vou respirar profundamente, para a gente se desconectar momentaneamente dos nossos medos, de qualquer tipo de qualidade ou energia emocional que essa leitura pode ter nos trazido. Que a gente possa acessar em alguma medida a nossa alma, o nosso eu mais profundo e verdadeiro. E que as palavras do Gita possam nos inspirar nesse momento e encontrar uma ressonância na nossa consciência. E esse breve trechinho diz: para a alma, em tempo algum há nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. A alma não é nascida, ela é eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Então, à medida que a nossa identificação está apenas com o corpo, a gente vai ter medo que ele pereça, porque ele vai perecer. Quando a nossa consciência está polarizada no emocional, a gente vai ter medo de perder aquelas conexões sociais, de perder afeto, de perder o emocional. Quando a nossa consciência está identificada apenas com a mente, a gente também não vai compreender o que se passa depois da morte, né? A gente vai ficar nesse questionamento. Agora, quando gradual e consistentemente a nossa consciência vai se identificando com a alma, a gente percebe que o nosso eu é imortal, que além de todas as experiências emocionais, físicas, mentais, existe um eu que é quem de fato experiencia tudo. E esse eu é imortal. Então a gente nunca nasceu de fato, a gente nunca morreu, a gente é, né? Como o Gita lembra a gente. A gente não vai entrar no próximo tópico, que é o medo da vida. Então eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui da nossa reunião para
perguntar para vocês o que está presente aí, como é que vocês estão, o que tem alguma partilha, tem algum comentário, alguma dúvida, para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje. Alguém Ai, gostaria? Carlinhos, é Oi? muito esclarecedor esse texto, né? Muito, muito bacana mesmo. Eu acho que um dos que, assim, todos são maravilhosos, né? Mas esse, ele, ele dá uma condensada, né? É. Muito obrigada, viu? Muito bacana mesmo. Eu fico impressionado sempre que eu leio, porque eu acho que o Assagioli ele tinha uma capacidade tão grande de sintetizar as coisas, de tornar simples temas tão complexos. Eu fico impressionado sempre. Bom, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente pode encerrar aqui a nossa gravação. Eu já vou tentar subir agora o vídeo e eu aconselho que eu vou mandar no grupo e eu aconselho que vocês assistam depois novamente para que a gente vá realmente aprofundando a nossa consciência nesse tema que é tão importante para a gente, né? Que a gente vá cada vez mais se familiarizando com o tema da morte, vá deixando de ter medo dessa morte do físico, para que a gente vá conseguindo se libertar desse medo, que é o primeiro, né? A gente vai ver ao longo desse bimestre muitos outros medos, ansiedades, inseguranças, sentimentos de inadequação. É um conteúdo riquíssimo para o nosso autodesenvolvimento. Então, se eventualmente vocês não puderem participar das reuniões aqui, ao vivo, eu sugiro que não deixem de assistir as gravações, porque são conteúdos curtinhos, meia hora, mas que promovem aí uma grande mudança para a gente. Então, vamos lembrar que na quinta-feira o nosso tema de meditação vai ter a ver com esse tema de hoje estudado, tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana.